Olá, terça-feira, 13 de setembro de 2022. Eu sou Ingrid Bart e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. Vereadores do Rio aprovam em segunda discussão projeto que cria instituições de longa permanência de idosos. Lei que cria campanha permanente de conscientização contra a importunação sexual tenta combater o problema que atinge em mais de 90% dos casos as mulheres. E o mural na zona portuária do Rio destaca personagens negros e chama atenção para a luta racial no Brasil. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição falando da sessão plenária desta terça-feira na Câmara do Rio. Foi um dia de muitos projetos aprovados em primeira e segunda discussões. A repórter Simone Braga acompanhou. Na sessão plenária desta terça-feira, o Parlamento aprovou projetos em segunda discussão, entre eles o que prevê a criação da atividade econômica municipal e instituição de longa permanência para idosos. As instituições que podem ser instaladas em zonas residenciais da cidade se destinam ao domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar e em condições de usufruto da liberdade, dignidade e cidadania. Atualmente, a população idosa já representa 22% dos moradores da cidade. E também é aprovado o projeto que inclui o Dia da Visibilidade Lésbica no calendário oficial da cidade. A vereadora Mônica Benício encaminha o movimento histórico das mulheres e principalmente do movimento de lésbicas da cidade do Rio de Janeiro, iniciado pela nossa vereadora saudosa, bissexual, Marielle Franco. E hoje, vereadora, a senhora honra não só a memória de Marielle, mas de todas as mulheres esquecidas e negligenciadas na cidade do Rio de Janeiro. E para nós foi uma grata surpresa a aprovação dele hoje nesse plenário. Ele é importante porque, embora seja só um dia no calendário, a Casa mesmo mostrou durante todos esses anos, muitos debates, o quanto ele é importante, porque visibilidade promove cidadania, faz com que as mulheres lésbicas sejam reconhecidas na sociedade e agora a gente tem que gerar política pública para elas, respeitando e conhecendo a nossa dignidade, reconhecendo a nossa dignidade na sociedade. Outro projeto aprovado foi o que declara como área de especial interesse social para fins de inclusão em programas de urbanização e regularização fundiária, o loteamento situado na Estrada do Pedregoso, número 167, bairro Campo Grande. Também aprovado em segunda discussão, em quarta sessão, o projeto de resolução que altera disposições da Resolução número 1146, de 2009, que institui a Câmara Juvenil da cidade do Rio de Janeiro com o objetivo de adequar a idade dos seus representantes aos jovens de até 17 anos que não tenham título de eleitor. O Parlamento também aprovou projetos em primeira discussão, entre eles o que estabelece que o município estimulará a criação de unidades privadas de gerenciamento dos resíduos sólidos, passíveis de logística reversa. A proposta visa estimular a iniciativa privada, protegendo o meio ambiente e atuando socialmente através da inserção no mercado de trabalho das pessoas em condição de vulnerabilidade social. E a gente fala agora de importunação sexual, que desde 2018 virou crime no país. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública, em 2021 foram registrados mais de 1.200 casos no estado e 93% das vítimas eram mulheres. Uma lei aprovada no Legislativo Carioca criou a campanha permanente de conscientização contra a importunação sexual. Vamos assistir? Um problema antigo, mas que persiste na nossa sociedade. A assistente social Tereza Cristina conta que já foi importunada sexualmente no transporte público mais de uma vez. Já passei em metrô, já passei em ônibus, infelizmente já passei. Eu falei em voz alta, o que é isso? Tipo, para assustar a pessoa que estava fazendo, para ver se parava. A partir de 2018, a importunação sexual passou a ser crime em todo o território brasileiro através de uma lei federal. É considerada importunação sexual praticar qualquer tipo de ato libidinoso contra a vítima sem o seu consentimento. As penalidades podem chegar à reclusão de 1 a 2 anos, com aumento de 1/3 se a vítima for menor de 18 anos.
Nunca passei, mas já presenciei no ônibus várias vezes. Uma vez a menina, foi até uma menina de escola, ela estava de saia, aí o cara enfiou a mão ali debaixo da saia dela, ela não falou nada. Depois ela ficou chorando, o cara desceu do ônibus e o pessoal ficou tudo revoltado no ônibus querendo bater nele, só que ele já tinha ido embora. Dados do Instituto de Segurança Pública, o INSP, mostram que em 2021 foram registrados cerca de 1.231 casos de importunação sexual no estado do Rio de Janeiro. Cerca de 93,8% das vítimas eram mulheres. A capital lidera a lista com quase 500 casos registrados. Antes, a importunação sexual era considerada como contravenção penal. Então, era aqueles delitos de menor potencial que você saía, você era levado para a delegacia e pagava uma multa e estava liberado. Agora, com a inclusão desse crime no Código Penal, ele está no artigo 215-A do Código Penal, a importunação sexual se torna de fato crime. As mulheres que desejam se informar mais, que procure a OAB, procure a própria Secretaria de Mulheres. A gente tem uma Secretaria de Mulheres atuante aqui no nosso município, porque a informação é de suma importância. Uma lei aprovada na Câmara Municipal institui a campanha permanente de conscientização contra a importunação sexual. A iniciativa prevê que a Prefeitura promova uma série de ações, como a criação de canais de denúncias e a divulgação das penalidades previstas ao agressor que cometer esse tipo de crime. Precisamos falar muito sobre a importunação sexual. A mulher tem o direito de ir e vir, ela tem o direito de respeito e os homens precisam saber disso. Precisamos também falar disso nas escolas públicas, porque é desde criança que essas pessoas precisam entender que as mulheres precisam ser respeitadas. Para a Bárbara, estudante de Direito, a iniciativa é fundamental para combater o problema. Eu acho essencial essas campanhas informativas, porque às vezes a gente tem legislações, mas elas não são informadas e com isso não traz a devida eficácia, né? Então eu acho que sim, eu já passei várias vezes, me sinto vulnerável várias vezes também, mas a gente tem que combater sim. A Defensoria Pública do Rio lança amanhã a rede de atenção a pessoas afetadas pela violência do Estado. É mais um serviço para prestar atendimento psicológico a quem teve os direitos violados ou está em situação de vulnerabilidade. O serviço é gratuito. E várias leis foram aprovadas na Câmara Municipal do Rio e sancionadas pelo prefeito Eduardo Paes e já estão em vigor. O repórter Lucas Madureira conta quais são as novas leis. Foram 8 leis sancionadas. As 4 primeiras incluem no calendário oficial da cidade o Dia da Mulher, o Dia do Médico Veterinário, o Dia Municipal da Luta contra as Mudanças Climáticas, além da campanha Novembro Azul. Foi sancionada também a lei que determina que órgãos e repartições públicas e privadas do município divulguem os canais de atendimento do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Além disso, a Prefeitura do Rio também sancionou a lei que dispõe sobre o atendimento prioritário em estabelecimentos que funcionam em lojas com mais de um andar. Na lista de leis sancionadas estão ainda as que determinam a criação do Programa Municipal Rua para Todos, e aqui inclui o Alto Vidigal Brasil no guia oficial e no roteiro turístico e cultural da cidade do Rio. E você vai ver depois do intervalo. Segunda edição do Mapa da Mulher Carioca traz dados sobre saúde, segurança, educação, emprego e moradia. Cresce a violência contra a mulher na Zona Oeste do Rio. A informação faz parte do segundo relatório do Mapa da Mulher na cidade, divulgado pela Prefeitura. O estudo traz dados sobre saúde, segurança, educação, emprego e moradia. O projeto quer saber como vivem e quais os problemas das 3.600.000 cariocas para desenvolver políticas públicas adequadas para elas. Questão de assédio moral, assédio sexual, né, dentro dos trens, metrôs, ônibus lotados. Pelo menos eu que trabalho aqui no centro, que utilizo muito transporte público, né? A gente tende a querer mais segurança no nosso dia a dia. A educação dos filhos também, onde deixar, como deixar. Desigualdade no mercado, que a gente sente muita diferença mesmo salarial. Esta é a segunda edição do mapa. Este ano, o relatório conta com mais de 50 gráficos, quase o dobro da edição passada.
O relatório traz dados e números sobre assuntos que influenciam diretamente a vida das mulheres, como saúde, segurança, educação, emprego e moradia. Entre as informações de destaque da publicação está a concentração na Zona Oeste de atendimentos no sistema de saúde e de queixas de violências contra a mulher. Um dado importante é sobre o número de feminicídios com maior incidência na Zona Oeste. A Prefeitura constatou que teve um aumento em relação à pesquisa no ano passado. Outra informação é sobre o registro de violência contra a mulher idosa. Em 51% dos casos, os agressores são da própria família. O estudo também mostrou que 1 a cada 100 mulheres registrou uma agressão em 2020. Foram 34.236 casos. Esse levantamento é uma parceria da Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher com diversos órgãos da Prefeitura. O mapa é complementar e deve ser interpretado em conjunto com a edição do ano passado. Esses dados são fundamentais para a gente construir políticas públicas qualificadas para a nossa cidade. Também pedimos muito que vocês acessem na página do Mapa da Mulher Carioca para poder fazer um download e também compartilhar. Informação salva vidas. 1 em cada 4 adultos na cidade do Rio ainda não tomou a primeira dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Nesta terça-feira, completou 1 ano que a primeira dose de reforço da vacina começou a ser aplicada na capital do estado. E muitas pessoas ainda não tomaram a vacina. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que 1/4 da população com mais de 18 anos ainda não completou o ciclo de imunização contra a Covid-19. Em relação à segunda dose de reforço, a procura é ainda menor. Apenas 31% dos adultos receberam a vacina. E uma obra de arte para ajudar a compreender o processo de abolição no Brasil. O Rio ganhou um mural dos negros, que pode ser apreciado por quem visita o Museu da História da Cultura Afro-Brasileira. Um painel de 70 metros quadrados exposto a céu aberto. O mural de grafite destaca personagens negros e simboliza a luta racial no Brasil. O mural das lutas afro-brasileiras é uma iniciativa nossa, uma proposta nossa para que o educativo do Mucabe tenha mais uma ferramenta para dialogar com os visitantes, com os alunos de escolas públicas ou não, com os vários frequentadores dessa casa, dialogar sobre como foi o nosso processo de abolição no país. A obra levou 1 semana para ficar pronta e vai ficar em exposição permanente no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, na Gamboa, região portuária do Rio. No Morro da Providência, no centro da cidade, foi pintada a continuidade da obra. Os trabalhos foram produzidos pela Companhia Teatral Queimados em Cena, da Baixada Fluminense. A gente começa com o mural aqui no Mucabe e termina com ele lá no Alto da Providência, na quadra da Brinks, com 2 outros personagens que também participaram de revoluções, de revoltas que propiciaram a abolição. Pintar a revolta dos malês com a figura de Pacífico e com a figura de Luísa Maim, para a gente é engrandecedor, para a gente é uma grande honra por estar nesses 2 espaços, tanto o Morro da Providência quanto o Mucabe, que é um espaço de referência da memória preta no Brasil. Além desse painel gigante, quem visita o museu tem também a oportunidade de conhecer um pouco da história da cultura afro-brasileira. Por aqui estão expostas pinturas, esculturas, fotografias e trabalhos de artistas plásticos contemporâneos. O espaço já funcionou como uma escola na década de 1970. Em novembro do ano passado, o prédio ganhou cara nova e foi transformado em museu para resgatar e preservar a memória afro-brasileira. A importância que é um museu para falar, sim, desse processo de escravização, mas para pensar perspectivas histórico-culturais dessas populações negras para além disso, né? Então, pensar nessas populações negras a partir de uma perspectiva de inserção na identidade brasileira, né? A gente não consegue pensar Brasil sem pensar na contribuição negra. O museu fica aberto de quinta a sábado, das 10 da manhã às 5 horas da tarde. Nós temos uma exposição de longa duração,
que é Protagonismos, Memória, Orgulho e Identidade. E no momento nós temos 2 exposições temporárias, que é uma exposição individual da Aparecida Silva, está buscando refletir sobre esse território da pequena África da zona portuária. E nós também inauguramos, na semana passada, no sábado, uma exposição individual de uma outra artista chamada Sheila Yo, e o nome da exposição é Choro, a partir de uma série dela chamada Lágrimas de Mãe, refletindo sobre esses choros, essas lágrimas pretas, mas não só no sentido de tristeza, mas lágrimas de alegria, lágrimas de emoção. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em câmara.rio e nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Debate, hoje discutindo sobre a nova rotulagem nutricional de alimentos. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.